Vamos falar Maravilha. de educação? Bem-vindos ao nosso podcast de educação com os professores Leonardo de Andrade e Ian Matos. Ajude a melhorar cada vez mais o podcast contribuindo com o nosso financiamento coletivo na plataforma Apoie-se ou por Pix. Hoje nós vamos estar recebendo novamente um convidado ilustre, convidado especial, que é o professor Humberto Matos, que é graduado em licenciatura em História pela Faculdade Cenecista de Osório e fundador do canal Saia da Matrix, um canal de crítica à economia política com pitadas de história, filosofia, sociologia. Vocês podem encontrar o professor Humberto Matos lá no YouTube, no Sai da Matrix, e também nas redes sociais. Agora, falando em educação, hoje o papo é sobre as perspectivas para a educação em 2023. Muito bem-vindo, Humberto. Muito obrigado por participar, por aceitar o convite de estar aqui dialogando com a gente. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, Ian, pelo convite. Desejo aí sucesso para vocês na construção do podcast. É um prazer estar conversando aqui sobre educação, para a gente poder bater esse papo, enfim, ajudar a construir perspectivas aí no sentido de vencer os desafios que são tantos que nós temos pela frente. Então eu já vou meter o pé na porta aqui, né? Aproveitar o engate de ontem. Hoje nós estamos gravando, terça-feira, dia 26. Humberto agora é candidato a deputado federal, isso mesmo, Humberto? Isso, exatamente, né? Pré-candidato, a orientação é que para fora do contexto da convenção que nós tivemos domingo, a gente ainda utilize o termo pré-candidato, mas sim confirmada a candidatura na convenção. Estamos começando essa luta, é importante que a gente faça tudo que está ao nosso alcance, né? E a minha militância, ela vai para muito além de ter ou não ter um mandato, ela vai continuar existindo. Agora, como o canal conseguiu ganhar alguma projeção, e em função disso, como eu acabo chegando em todas as cidades do Rio Grande do Sul, e como também é necessário que a esquerda se reconstrua, se rearticule, encontre novas figuras públicas, eu estou aqui me colocando à disposição nessa luta, porque a nossa situação está muito difícil, né? Então, eu vou lutar pelos professores, vou lutar pelo povo da cultura e principalmente por todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão sofrendo aí com essa ofensiva da classe dominante, pelo menos desde 2016. Mas, maravilha, meu camarada de partido aí, nosso pré-candidato a deputado federal. Então, o Ian vai falar alguma coisa? Não, pode dar-lhe. Aproveitando a falar sobre a perspectiva, né, no Rio Grande do Sul e a situação que a gente se encontra, como é que você tem visto, assim, enquanto professor também da educação básica, né? Como é que você tem visto o nosso cenário aqui no Rio Grande do Sul, sendo que agora a gente tem uma série de situações, como a falta de professores no estado, essa discussão da educação financeira chegando nas escolas, né, que foi aprovado aqui no estado, enfim, toda essa conjuntura. Eu acredito que o que está acontecendo na educação é parte dessa ofensiva burguesa que eu acabei de citar. O Rio Grande do Sul não está apartado dessa realidade. E como isso já vem se desenrolando, pelo menos desde 2016, agora que nós estamos começando a perceber os impactos desse projeto. Por exemplo, você falou aí da educação financeira. Realmente isso é um problema, porque da forma como está sendo introduzida essa questão, acaba se tornando aí um prato cheio para introdução da ideologia, né, em substituição ao conhecimento. Que ideologia? Aquela ideologia que acaba transferindo a responsabilidade pelo emprego de qualidade para o indivíduo e não para a estrutura que o Estado pode aí interferir. O que que eu estou querendo dizer? É uma forma de colocar na juventude que não tem chance no mercado de trabalho, a culpa por essa falta de perspectiva de arrumar um emprego. Então, tipo assim, se você não conseguiu um emprego, o problema é seu, porque você não é um empreendedor, porque você não é proativo, porque você não é criativo, porque você não é esforçado. E nunca porque o Estado não atua na construção de mercados que possam produzir, vagas de trabalho. Então, a educação está passando por esse processo que vem no contexto do novo ensino médio, por exemplo. O que está acontecendo ali? Está se diminuindo o espaço do currículo que forma um cidadão pensante e está se aumentando o espaço para aquelas disciplinas que apenas preparam
o jovem para ser mão de obra barata no mercado. Então, já está se introduzindo essa lógica da precarização do trabalho na educação básica. Então, isso é projeto. Porque, veja, isso levado a cabo vai fazer com que a desigualdade na educação entre a educação pública e a educação privada se aprofunde ainda mais, porque nas melhores escolas privadas, nas mais caras escolas privadas, ainda teremos uma educação que ensina o jovem a ser um cidadão pensante, um cidadão crítico, um cidadão capaz de avaliar o mundo com acuidade, com o seu desenvolvimento pleno das habilidades. Enquanto que na educação pública, desde a educação básica até o projeto que se estende também para a universidade, embora esse não seja o foco aqui da nossa discussão, visa o quê? Visa apenas habilitar o jovem a obedecer, a exercer tarefas repetitivas, a não entender o mundo, apenas se adaptar a esse mundo que oferece a eles poucas perspectivas, poucas possibilidades. Então eu vejo com muita preocupação o avanço dessas ideias sem que haja um maior debate. Porque vejam, essa situação toda não está sendo imposta a partir daquilo que é discutido por professores, por profissionais da educação, pela vanguarda da pedagogia moderna. Não, isso é um projeto que vem sendo passado de setores eh, empresariais para a educação. Então, é um grupo que sustenta essa ideia que não é um grupo formado por profissionais da educação. O que eu estou querendo dizer é que quem está por trás da constituição do novo ensino médio, da diminuição das ciências humanas no currículo, são aqueles mesmos que querem lucrar com a privatização da educação. Hoje no Brasil a gente tem em curso a formação de um grande monopólio privado de educação. E esse monopólio também conta com a precarização da educação pública, que é uma coisa muito difícil de ser privatizada. Então, se você precariza completamente, você cria vários níveis diferentes de oportunidade para o investimento na educação privada. Os cursos mais caros, as escolas mais caras, mas também níveis intermediários que possam atender a demanda da pequena burguesia da classe média. E aí, quem vai ficar sempre, na pior das situações, no pior dos mundos, é a classe trabalhadora mais proletarizada. Para essa vai ser oferecido um ensino cada vez mais precarizado para que ela fique cada vez mais domesticada. Então, eu vejo que essa situação toda que está sendo introduzida de transformações na educação básica vem para atender esse projeto da burguesia, essa ofensiva burguesa, e nós temos que reagir a isso, né? E uma das formas é a construção dos mandatos, mas principalmente é a organização do povo na rua. Porque sem a organização do povo na rua, não vai haver como termos pressão política no Congresso ou em qualquer outra instância para reverter esse processo que está em curso. Ontem mesmo eu vi na TV nova propaganda daquele Todos pela Educação. E uma propaganda muito bonita, né? Cheia de jovens e a escola muito bonita e tal. Aí surge aqui no Rio Grande do Sul o Pacto pela Educação, né? Aí é o movimento colaborativo que busca transformar o Rio Grande do Sul, desenvolvendo uma nova educação para uma nova sociedade, para o nosso tempo. Como se a nossa sociedade tivesse se modificado muito a ponto de ter que ser necessária uma reformulação na educação que está aí, né? Que a gente precisa de outra educação, na verdade, né? E aí esse pacto envolve empresários, políticos e a sociedade civil, né? Fala lá que eles convidaram professores e universidades para participar desse pacto, para contribuir com a construção desse pacto. O último concurso que a gente teve no Rio Grande do Sul foi em 2012 ou 2013, né? Alguma coisa assim. Isso é uma expressão gigantesca do avanço neoliberal desse mercado educacional, né? Fomentado por todos os governos que a gente viu. Eu tenho 26 anos, então não vi muita coisa. Mas que a gente sabe, desde o Fernando Henrique, PT e até agora, teve um fomento da iniciativa privada da educação no Brasil, né? Através do ProUni, FIES e etc, etc. Qual é a tua percepção
sobre essa disputa do setor privado para dominar a educação, desde a educação básica até a educação de nível superior. Ela é para transformar a educação em uma máquina de fazer lucro? Cara, assim, a primeira coisa eu quero pegar o gancho do que você começou falando ali, né? Dessa nova educação, dessa transformação. É justamente o contrário. O que está sendo proposto é um projeto educacional reacionário. Porque vejam, eh, o Brasil, e eu defendo muito a universidade pública brasileira como uma universidade de alta qualidade. Nós construímos uma universidade de alta qualidade. Isso não significa dizer que a nossa universidade pública não tenha muitos problemas, não tenha muitas contradições, não tenha muito a ser melhorada. Evidentemente que tem. Mas nós temos ali qualidade. E os nossos cursos de pedagogia, via de regra, também são bastante bem organizados e têm produções interessantíssimas. As discussões sobre educação no Brasil, no campo acadêmico, avançaram muito dos anos 80 para cá, né? A partir da flexibilização, vamos dizer assim, da censura nos centros acadêmicos e a partir do momento que a gente voltou a ter um pouco mais de liberdade de cátedra, de pesquisa, a educação no Brasil avançou muito. O melhor exemplo disso é toda a obra do Paulo Freire, né? Que é uma obra mundialmente conhecida, reconhecida como muito potente, muito boa, uma prática pedagógica muito boa. A questão é que toda essa discussão efervescente da universidade brasileira a respeito da educação, metodologia de ensino, estruturação do currículo, avaliação e tudo mais, tudo isso não conseguiu ser transferido para a educação de base. O fato é que a nossa educação de base ainda é uma educação muito positivista, né? Aquela educação bancária que é justamente aquela que Paulo Freire criticou. Então, vejam, como a concepção de educação passa por esse processo onde ela se organiza no ensino superior, no setor da pesquisa, ela amadurece ali, e depois desse processo, tendencialmente ela acaba chegando na educação de base. Então, o que está sendo proposto no Brasil é algo para impedir que isso aconteça, que essa modernização que o ensino superior vem pedindo, vem clamando para que aconteça na educação de base, para que a gente supere essa educação bancária, para que a gente tenha um professor como mediador, como a gente tenha uma perspectiva melhor de entendimento da realidade do aluno para a elaboração das aulas e dos currículos, para que isso não aconteça. Então, a mudança que se fala é uma mudança de pensamento da educação para evitar que aquilo que nós temos de melhor chegue aonde ainda não chegou. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Então, é mudar para não mudar, porque o que se quer mudar é o pensamento naquilo que está certo, para se continuar com aquilo que está errado. Segundo ponto, aí respondendo a tua pergunta, Ian, com certeza, veja, a lógica neoliberal é a lógica de privatização, né? Isso é uma demanda permanente do capitalismo. O capitalismo, ele precisa um consumo amanhã maior do que o consumo é hoje. Então, há permanentemente uma pressão por um processo de privatização cada vez maior de cada vez mais áreas diferentes da vida. Então, você vai mercantilizando áreas da vida social que antes não eram mercantilizadas. E a educação é um objetivo muito grande dessa turma que defende a expansão do capital, ou seja, a era do capital neoliberal. Pois bem, só que isso não é fácil de fazer. Não é fácil, ainda mais numa situação de um país subdesenvolvido como o Brasil. Para se fazer isso no Brasil, existem algumas frentes, tá, que o neoliberalismo está operando. Uma delas é no ensino superior. Como que está acontecendo essa frente no ensino superior? Corte de verbas para a educação superior pública. Então, é brutal o esmagamento do orçamento da universidade pública brasileira. Bom, e aí você mata por inanição, né? A ideia é essa, é matar por inanição. Ao passo que você flexibiliza a abertura de cursos de educação à distância e facilita a formação de conglomerados educacionais de ensino superior. Isso também está acontecendo na educação básica, tá? Mas agora eu estou falando do ensino superior. Pois bem, então tem essa frente aí de matar por inanição. Uma outra frente é a frente de abrir uma discussão de que o Estado tem que sair da jogada e substituir a educação pública com financiamento de instituições públicas de ensino
por uma política de voucher, por uma política de colocar alunos da universidade pública estudando com voucher em instituições privadas de ensino, né? Em instituições privadas de ensino. No setor da educação básica, é mais difícil esse avanço. Aí onde é que nós estamos vendo uma frente também no sentido de privatizar? O mesmo, sucatear, que foi o que eu falei antes, você sucateia o currículo para que qualquer um que possa pagar, mesmo que isso seja um esforço muito grande, opte pela educação privada, tamanho o sucateamento da educação pública. Então tem essa frente. E a segunda frente é a frente de criar condições para o estabelecimento daquilo que os liberais chamam de PPPs, parcerias público-privadas. Então você começa a abrir espaços dentro das instituições públicas de ensino, de ensino médio, de ensino fundamental, para que a iniciativa privada atue em forma de parcerias. A hora com laboratórios de informática, a hora com espaços de publicidade dentro das escolas, hora com oferecimento de cursos em parceria, hora financiando obras em troca de espaços. E isso é uma forma de comprar também discurso ideológico dentro das escolas a partir dessa intromissão. Então, veja, nós temos um quadro aí que é muito difícil para a classe trabalhadora, porque não há risco para a classe dominante com esse tipo de movimentação, porque o que cai não é a qualidade da educação como um todo, o que cai é a qualidade da educação pública. Né? Então, isso é mais um fator colaborador para o aumento da desigualdade social e que, ao cabo, tenta também produzir garantias de mercado para os filhos da nossa classe dominante. Né? Porque quanto mais bem preparado o jovem também, mais chances ele tem de disputar as melhores vagas no mercado de trabalho. E o que está acontecendo com o mercado de trabalho brasileiro? Bom, ele está cada vez mais restrito. Então, é um projeto que está em conjunto com o resto que está acontecendo. Porque o mercado de trabalho brasileiro está exatamente assim. Você tem uma precarização de trabalho para 99% e sobra aquele 1% das vagas ali, que são as vagas boas do mercado de trabalho. Bom, quem é que vai disputar essas vagas? Né? Quem tiver melhor preparado. Então, você tem que atacar também a preparação do jovem mais desfavorecido, aquele que vem da escola pública. Né? A gente tem que resistir a tudo isso, porque, finalizando aqui, a educação pública ela é sempre muito superior em qualidade à educação privada por um motivo bastante simples. A educação pública ela não tem a preocupação com o lucro, ela tem a preocupação com a prestação do serviço. Né? Então, o professor da educação pública, o próprio setor administrativo, ele não está lá para gerar lucro para acionistas, eles estão lá para ter excelência na prestação do serviço que eles estão oferecendo. Veja, isso é determinante quando o assunto é educação. Porque a educação privada ela não está nem um pouco preocupada com a qualidade em si da educação, ela está preocupada com os números de matrículas e com os rendimentos, com os dividendos que estão sendo distribuídos. Então há uma distorção muito grande. Né? Então é por isso que sempre os alunos egressos da universidade pública, tendencialmente, tiveram acesso a uma educação de melhor qualidade. Né? Então nós temos que resistir a isso, porque quem está ameaçado somos nós. Eu, por exemplo, nunca estudei numa escola privada, né? Então, na educação pública de base, pelo menos, né? E eu acredito que a maior parte dos brasileiros é assim também. Eu queria aproveitar tem muitos ganchos aqui, né? Que a gente poderia pegar vários tópicos para ficar conversando. A questão da educação financeira, que foi inclusive um episódio aqui do podcast que a gente debateu sobre o que seria uma perspectiva crítica disso, como também teria a questão das redes, né? Acho que o Ian pontuou muito bem. Uma coisa que tem sido ameaçadora assim, aqui no Rio Grande do Sul, o surgimento de algumas dessas redes lá que o Stephen Ball chamava, essas redes privatistas. Né? Agora, há o surgimento desse pacto pela educação, que tem sempre aquele discurso ali nas redes sociais de que fala tudo e não fala nada ao mesmo tempo, e a gente sabe qual é o discurso reacionário que, na verdade, está por trás dessa movimentação. E agora, se eu não me engano, Todos pela Educação, a gente estava conversando hoje, lançou também uma outra movimentação. Então, quer dizer, eles estão aprontando aí a mobilização para o pós-eleição e o que vai acontecer nos próximos governos, né? Mas eu queria especialmente pegar um gancho relacionado a essa questão da escola pública e da escola privada. Se eu não me engano, nas suas redes sociais, Humberto, você falou acho até que foi um stories esses tempos,
falando da diferença assim, entre professores da escola privada e os professores da escola pública, sobre a relação de trabalho desses professores, do tempo que o professor gasta na escola pública, né, e preparando aulas, na sua precarização do trabalho e da precarização da escola privada. Isso me levantou uma curiosidade assim, sobre a sua percepção da valorização dos dois grupos, né? Professor da escola privada e professor da escola pública. O que você pensa assim em relação ao trabalho docente nessas duas realidades? Você acha que tem uma diferença na desvalorização, na precarização? Acho que a diferença maior está entre a educação básica e a educação superior, tá? Porque, veja, eu já tive experiência, eu trabalhei 7 anos na educação privada, tá? Escola de ensino médio, escola privada de ensino médio, tá? Da rede do Pastor Domes, que é uma das maiores redes aqui do Rio Grande do Sul, né? Junto com a rede sinodal, trabalhei lá um bom tempo, então tenho alguma experiência no setor privado da educação, de base, né, ensino médio, e sou professor da rede pública aí desde 2007, né, também da educação pública de base. Nesse sentido, a situação de trabalho dos professores da rede privada, ela é um pouco melhor, mas repare, é um pouco melhor porque as convenções trabalhistas da categoria garantem uma hora-aula, né, um salário por hora-aula um pouco melhor e garantem também alguns direitos, né, que são um pouco mais turvos quando a gente vai para os municípios, né, porque cada município acaba tendo a sua própria legislação. Mas, via de regra, o professor de educação básica tem um salário mais ou menos parecido, tá? Até porque o salário nos municípios, aí eu estou falando do ensino fundamental, é bastante melhor, via de regra, que o salário dos professores do Estado, né? E não só o salário, as condições de trabalho também, via de regra, são melhores nos municípios do que no Estado. Então, na educação básica, embora a situação de trabalho para os professores da rede privada seja melhor, não é tão discrepante. Nós vamos ter uma diferença muito grande em algumas escolas específicas onde é o tipo outro mundo, né? Se você comparar ali, sei lá, você pegar o Anchieta em Porto Alegre, os professores vão ganhar muito bem, vão ter uma estrutura muito melhor, é incomparável. Mas essa não é a maior parte da educação privada no estado, tá? A maior parte da educação privada no estado não tem tanta diferença assim em termos de condições de trabalho. Então, salvo as melhores escolas, a diferença não é muito grande. Eh, a diferença vai estar, gente, assim, ó, e é por isso que é esse ataque. Onde é que é melhor para o professor trabalhar, né? Onde é que é melhor para o professor trabalhar? Onde ele tem salário melhor e tem mais tempo de planejamento e condições técnicas de trabalho. Quem é que oferece mais isso? São as instituições públicas, por exemplo, são os institutos federais, tá? Os institutos federais de nível médio e as faculdades públicas, que têm uma carreira para o professor que acaba sendo mais vantajosa que na educação privada. Veja, por isso também é necessário atacar os IFES, né? E a educação pública superior, sucateando esses dois tipos de instituição de ensino, você consegue mandar melhores professores para a educação privada. Então, há uma disputa por esses profissionais. A grande diferença na educação básica não é salário, é que se tem mais tempo de planejamento na rede privada de educação, né? A impressão que eu tenho é essa, que há mais tempo de planejamento, e isso acaba se revertendo na qualidade do ensino. Eh, Leonardo, assim, pelo tempo de experiência que eu tive, tá, na educação privada, a maior diferença nos resultados, tá, da educação não diz respeito tanto às condições do professor, tá, porque um dos avanços que nós tivemos foi esse avanço salarial em função do Fundeb e que é repassado para os municípios. E sim na diferença dos alunos, tá, porque o que que acontece? Na educação pública, os alunos eles partem de uma realidade muito mais cruel, onde eles desde muito cedo são obrigados a conviver com o trabalho, onde eles desde muito cedo têm que conviver com
uma série de dificultadores na sua vida escolar, né? Então, às vezes é cuidando dos irmãos, às vezes não tem uma alimentação direito, às vezes não tem um vestuário direito, às vezes não tem material escolar direito, é, a própria estrutura física da escola, a situação de transporte para a escola. Todas essas estruturas acabam sendo muito melhores na educação privada por causa do poder econômico das famílias mais abastadas. Então acaba sendo produzido um resultado onde o aluno e por favor, não me entendam mal, não é isso, tá? O aluno da educação pública geralmente é até, pela experiência que eu tenho, mais esforçado. Mas é desigual a disputa entre esses dois. É isso que eu estou querendo dizer. Porque enquanto que um, sabe, tem que estar de manhã na escola, de tarde cortando grama com o pai para poder ter o que comer, o outro de manhã está na escola, de tarde está na aula particular. É essa a diferença que eu estou falando, sabe? A diferença é essa. Então, assim, é muito desigual o resultado por causa disso. Porque eu defendo muito a nossa categoria de professores, sabe? Eu vejo os professores, assim, eu não vejo diferença do professor no tratamento. O professor, quando ele entra na sala de aula, ele dá o seu melhor, não interessa se ele está numa situação pública ou se ele está numa situação privada, não interessa se ele ganha mais ou se ele ganha menos. Se ele ganha mais, qual a diferença que vai fazer um resultado importante lá no final? Ele não vai precisar trabalhar 3 turnos por dia. Né? Se ele tem o melhor salário, ele vai poder trabalhar 2 turnos, um turno, vai ter maior tempo de planejamento. E quanto mais tempo de planejamento, e isso só vem com um salário digno, melhor a qualidade da aula que o professor dá. Eu soltei um stories ontem, Leonardo, falando justamente disso. De tudo que a gente pode fazer pela educação. O mais significativo é a valorização salarial. É a valorização salarial. Eu, por exemplo, eu trabalhei 11 anos 60 horas, né? Para quem não é da educação aqui, o que significa isso? Significa que eu trabalhava manhã, tarde e noite, de segunda a sexta-feira, tá? Todos os dias. Eu tinha sala de aula, fundamental e médio, ensino fundamental e médio, segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Eu fiz isso durante 11 anos. Eu acabei com a minha saúde. Eu fui parar num psiquiatra. Tive que tomar remédio. Não fiquei rico. Não dá, né? Então, vejo, por que eu tinha que fazer isso? Bom, porque eu tinha 2 filhas pequenas, né? Uma família para sustentar, enfim, uma companheira que me ajuda, mas enfim, ela também é professora, passa pela mesma situação, e a grana é curta. E quanto mais você vai proletarizando o trabalho do professor, pior a qualidade da aula. Entende? Pior a qualidade da aula. Então, por exemplo, alguns colegas meus aqui, que, por exemplo, trabalham no IFE. Por que é tão melhor a qualidade do IFE? São os mesmos colegas que fizeram os mesmos cursos de graduação, estão lá, mas conseguiram passar no concurso do IFE. Pô, porque no IFE eles te pedem educação, aliás, dedicação exclusiva, tá? Só que eles te pagam um salário, não é nenhuma maravilha, mas é um salário bem acima do que ganha no mercado, e você vai ter metade do tempo da sua carga horária com sala de aula e a outra metade do tempo com planejamento. E é por isso que a aula melhora, não é porque tem uma estrutura melhor, a estrutura colabora, mas o que determina é isso aí, porque aí o professor não precisa se proletarizar tanto. Né? Então, o ataque à educação pública daquilo que a gente tem de melhor, que são as unis públicas e os IFES, é para desequilibrar esse jogo e fazer com que as instituições privadas tenham mais a oferecer. Porque hoje, veja bem, os filhos da burguesia sonham em estudar na URGS, na UFPEL, né? Não, eles não querem ir para a universidade privada, porque a universidade pública que é sinônimo de qualidade. Então você tem que destruir a universidade pública. O que eu ia dizer? Esqueci. Assim, fora da institucionalidade da educação, na educação, como tu vê o papel da militância de esquerda, a militância organizada que se dispõe na luta por uma educação popular e também na defesa da educação pública em si, da educação institucional, mas tu acha que partidos de esquerda devem fomentar desenvolvimento de redes educacionais, não digo redes educacionais, mas projetos educacionais de ensino popular, projetos de bairros, associações, cursos populares direcionados à classe trabalhadora? Em termos de produção intelectual, de vanguarda, de pesquisa acadêmica na área da educação, a gente produz muita coisa boa. E pelo fato de isso ser produzido num ambiente de educação pública,
houve a formação de espaços de desenvolvimento da ideologia de esquerda, né? Então, historicamente, nós temos ligados à universidade pública movimentos militantes de esquerda. Então, a gente vê a força dos coletivos de esquerda nos centros acadêmicos, nos diretórios acadêmicos, isso é bastante comum. E o fato de haver esse ataque contra a universidade pública brasileira também um pouco é em função disso. É para desarticular essa organização militante da esquerda dentro desses espaços públicos. Veja, se houvesse no Brasil a primazia dos espaços educacionais privados sobre os espaços públicos, provavelmente nós não teríamos tido espaço para o desenvolvimento desses grupos de militância organizada de esquerda nas instituições de ensino. Isso pôde acontecer da maneira que aconteceu pelo fato dessas instituições não serem instituições constituídas visando o lucro. Então, esse é o primeiro ponto. Então, tem a ver com essa ofensiva burguesa também de desmonte da universidade pública, atacar bases de organização militante da juventude, né? Que a gente sabe que é muito atuante nos centros acadêmicos, nos diretórios acadêmicos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a organização dos trabalhadores para além das instituições de Estado, né? Em termos de facilitadores do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, nós temos algumas experiências exitosas, uma delas organizadas dentro do PSOL, pelo movimento esquerda socialista, né? Eu tenho algumas críticas ideológicas ao MES, né, que é o movimento esquerda socialista, mas tenho um elogio bastante grande em relação à organização dos cursinhos populares, por exemplo. É uma forma de mostrar para a classe trabalhadora que a organização associativa dos trabalhadores sem fins lucrativos, com base apenas no intuito de melhorar as condições de vida e trabalho dos trabalhadores, pode produzir avanços significativos. Então, você tem cursinhos pré-vestibulares, pré-ENEM, né, cursinhos preparatórios para concursos, que você pode, a partir da organização militante dos trabalhadores, estar oferecendo para as comunidades mais carentes, para aqueles que não podem pagar, e ocupando os espaços que deveriam ser sim ocupados pelo Estado. Mas não é porque a gente tem um entendimento que o Estado deveria oferecer isso que nós não vamos oferecer isso se nós tivermos alcance de oferecer isso, né? E também é uma oportunidade de, ao oferecermos isso a partir da nossa ação organizativa, mostrarmos, olha, isso aqui tinha que estar sendo oferecido pelo Estado. O Estado tem condições de oferecer isso. Nós estamos aqui num esforço de oferecer isso por fora do Estado, porque entendemos da necessidade da existência desse tipo de serviço, né? Desse tipo de organização. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui também atuando na conscientização dos trabalhadores e trabalhadoras a respeito do que deveria ser o papel do Estado. Então, não é só no sentido de oferecer um cursinho pré-vestibular que pode amanhã estar melhorando a vida e o trabalho do trabalhador e da trabalhadora. É também ser uma ferramenta permanente de atuação nos bairros para criar vínculos para além das eleições, dos processos eleitorais. Vou dar um exemplo que você vai entender. A gente fala às vezes mal de algumas igrejas evangélicas, porque eles têm um projeto de poder, ficam doutrinando os fiéis para votar, e manipulam, e etc. O que é verdade, mas nós temos que entender como que esses processos se dão. Como que algumas igrejas evangélicas conseguem manipular, né, o voto das pessoas e avançar no seu projeto de poder? Bom, porque elas estão permanentemente dentro dos bairros, criando uma relação de afinidade, de uma relação de colaboração que as pessoas não entendem como algo que aparece ali de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos, é um trabalho permanente.
Então, veja, quando a gente, nas organizações militantes, procura ocupar esses espaços para além das eleições, oferecendo um pré-vestibular, um pré-ENEM, um curso preparatório para concurso, ou qualquer outra coisa, uma ação permanente e sistemática nos bairros, oferecendo auxílio em saúde, auxílio jurídico, ou até mesmo em cuidados básicos, você começa a criar esses vínculos com as comunidades, né? E as comunidades começam a entender a atitude militante. E aí, quando chega na época das eleições, e aí a gente vai pedir o voto das pessoas, as pessoas não nos enxergam como aproveitadores que estão vindo ali de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos para pedir o voto. Não, eles vão nos enxergar como? Como uma turma que está ali o tempo todo, o ano todo nos ajudando, né? De uma forma ou de outra, e que, de vez em quando tem eleições, pede uma outra ajuda para além daquela que ela sempre faz, né? Então, vejam, é muito poderoso, sim, nós estarmos nos organizando em associações militantes para estar oferecendo projetos educacionais de periferia, né? Não precisa ser com educação formal, pode ser, por exemplo, com um projeto cultural, né? A gente pode estar lá trabalhando com música, com teatro, com dança, né? Com artes plásticas, enfim, um mundo de coisa, desde que a gente estabeleça uma relação permanente de cumplicidade, né? Associativa e de cumplicidade. Porque aí a gente vai ter engajamento para além de apenas pedir o voto de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos. E esse foi um dos grandes erros do PT em não mobilizar a classe trabalhadora durante seus anos de governo, nesse sentido da consciência Eu, social? não, eu acredito que sim, é porque, vejam, isso tem a ver com a estratégia petista de governo, tá? O PT não é um partido revolucionário. Para governar na democracia burguesa, sendo um partido de esquerda, ou você faz o que o PT fez, e faz ainda, né? Que é um partido que tem sim uma base social, uma origem de esquerda, e por isso que ganha eleições, por isso que é tão difícil derrubar o Lula, né? O cara, porra, foi preso, né? Devastaram a vida do cara, o cara acusado de do que é crime, etc. E mesmo assim o cara é líder nas pesquisas, quer dizer, há sim uma força popular ali por trás, nós não podemos negar isso. Tá? Seria uma hipocrisia muito grande da nossa parte. E isso se constituiu no movimento lá dos anos 80, com a Organização dos Trabalhadores do Campo e da Cidade, né? Na CUT, no MST e em outros braços que o PT soube desenvolver muito bem. Eu, por exemplo, que sou filho de professora, né? Neto de professor e sou professor, me lembro muito bem da força do PT dentro do CEPERGS, lá na organização, né, dos professores aqui do estado. Depois se desconstituiu, etc., mas a base era essa. Mas qual é o lance, cara? Assim, o PT, ele mobiliza essas bases para uma tática eleitoral. Vencidas as eleições, ele desmobiliza essas bases e passa a governar com quem tem mandato. É estratégia do PT. A gente pode depois fazer uma discussão se isso é bom, se isso é ruim. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Eu estou apenas afirmando que é assim que ele faz. Então ele mobiliza a base, ganha a eleição, passada a eleição ele desmobiliza a base. E aí ele vai fazer a sua política de alianças. Veja, a desmobilização dessa base é peça fundamental, porque se essa base não for desmobilizada, como é que o Lula vai aparecer apertando a mão do Sarney, né? Negociando depois lá, sei lá, com o Collor ou com qualquer outro político figurão desse que ele sempre criticou. Então é necessária essa desmobilização. Se não fosse essa estratégia, qual seria a outra estratégia? Seria a estratégia que aposta na não desmobilização, que é a estratégia do enfrentamento. Então, passada a eleição, você não desmobiliza o povo e passa a governar com o povo, chamando o povo permanentemente cada vez que há uma proposta decisiva sendo discutida no parlamento. Para quê? Para que o povo mobilizado nas ruas seja o fator de pressão política para que o governo consiga avançar nas suas pautas. Você tem essas duas opções. Ou você usa o povo como força política permanentemente mobilizada para avançar nas suas pautas, ou você usa os políticos burgueses do parlamento. Qual as implicações? Bom, se você usa os políticos burgueses do parlamento, você está limitado pelas articulações da República Democrática Burguesa, que é a política de tomar lá da cá, é a troca de cargos, é a corrupção, tudo isso vai ter que acontecer. Se você não usa essa estratégia e usa a estratégia do povo mobilizado, você tem um outro ônus, que é enfrentar a ira da classe burguesa. Porque povo mobilizado nas ruas, ou ele é desmobilizado, ou ele ruma para a revolução, para a ruptura.
que é a estratégia tipo o que o Chaves fez. A estratégia chavista foi o quê? Chegou ao poder e não desmobilizou o povo. Bom, o resto é história, do que aconteceu com a Venezuela. Por outro lado, nós temos a experiência do Chile, do Gabriel Boric agora. Vejam, ele conseguiu uma mobilização popular importante, né, que construiu o seu mandato. Entretanto, ele imediatamente começou um processo de desmobilização para governar com as forças políticas estabelecidas. Ele já vem engolindo uma derrota depois da outra, vem desconstituindo sua base. A mesma coisa aconteceu no Peru com o Pedro Castilho. Então, assim, é complicado. Eu acho que o PT nunca apostou nesses processos perenes de organização trabalhadora nas periferias, porque isso iria contra essa necessária desmobilização para tocar adiante a sua política de conciliação de classes, né? Não é a estratégia que eu defendo, tá? Eu defendo uma estratégia de organização permanente da classe trabalhadora para avanço na consciência de classe. Eu acho que a gente tem que estar no parlamento burguês, a gente tem que estar disputando as eleições burguesas, mas não vai ser através delas que nós vamos conseguir as grandes transformações, né? A gente tem que utilizar estes momentos, porque são momentos onde a classe trabalhadora está mais suscetível a discutir política, né? Porque vai estar política o dia inteiro na TV, no rádio, no jornal, propaganda eleitoral gratuita, pesquisa, debate, etc. É bom, o clima todo favorece o papo, o assunto. Então tá, vamos falar de política, vamos politizar a sociedade. Por isso que a gente participa. Mas a gente não acredita que vai ser isso que vai mudar radicalmente a nossa realidade. Eu vou aproveitar o gancho, então, que nós estamos falando do PT para fazer a última pergunta de encerramento, né? Nós estamos iniciando essa série agora de perspectivas para a educação. Nós vamos receber em breve a pré-candidata Fernanda Miranda aqui também, que é do PSOL. E, bom, Humberto, a gente sabe que esse processo de desmobilização das massas que o PT fez após a sua vitória lá com o Lula foi para a educação tremendo caos, né? Eu e eu falamos bastante sobre isso aqui no podcast. Nós somos muito críticos ao papel do PT e principalmente ao papel do Lula na educação, porque houve o segmento do projeto privatista, né, que havia se iniciado ali na primeira fase com o FHC, e houve esse segmento, houve o fortalecimento das instituições privadas, houve o investimento, não só o fortalecimento, mas o investimento muito grande na educação privada, através de projetos como o ProUni, como o FIES, e aí, graças a esse projeto, a gente tem essa terceira fase das redes, né? Tudo isso que a gente falou aqui agora. Então, a pergunta é a seguinte, tendo em vista essas perspectivas futuras aí para a educação. Contando que, né, o atual pré-candidato à presidência, o Lula, que está liderando nas pesquisas, acabe ganhando as eleições e o sistema eleitoral atual, o sistema governamental atual burguês, permita que ele seja presidente, ou seja, não havendo um cenário em que não haja nenhum golpe pelo partido fardado, ou que não haja nenhum golpe pelo próprio Bolsonaro, e ele tome posse em 2023, a gente tem os movimentos de terceira via da educação se mobilizando já a favor do Lula, né? Os movimentos privatistas se mobilizando a favor do Lula, e a gente tem um fortalecimento cada vez maior da propaganda do ProUni, principalmente, né? Principalmente foi 17 anos do ProUni agora, e a todo momento essa propaganda surge. Então, como é que você vê o cenário educacional nessa perspectiva nos próximos 4 anos? Bom, Leonardo, primeiro eu quero que você, quando conversar aí com a Fernandes, aí para ela que eu tô mandando um beijo para ela, ela é minha amiga e parceira do Alicerce, né? Tô sabendo que ela tá nessa empreitada aí também de concorrer, deputada estadual, espero que ela tenha muito sucesso, gosto muito dela, é uma pessoa muito legal. Dito isso, né, assim, cara, concordo com tudo que você falou aí, né? Assim, eu acho que tivemos avanços no período lulista na educação. Acho que a gente também tem que fazer essa ponderação. A educação sempre foi muito sucateada no Brasil e a gente teve, sim, educação básica. Eu vi uma transformação muito grande, tá? Eu vi uma transformação muito grande no sentido de verba de verdade, né? E isso mudou a cara da educação no Brasil. Porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante, né? Tudo isso que você falou aí eu assino embaixo, né? São políticas liberais para a educação, né? O FIES, a Ciência Sem Fronteira, enfim, são políticas essencialmente liberais, né? E que pavimentaram o caminho para a construção, por exemplo, desses conglomerados educacionais, para esse projeto privatista, etc. Concordo plenamente.
O que eu tenho enquanto perspectiva? As minhas perspectivas não são muito otimistas não, Leonardo, não são muito otimistas não. Eu imagino que com o retorno do Lula, nós não vamos mais ter a continuidade desse processo de aparelhamento da universidade pública. Tá? O Bolsonaro, ele vem tentando e conseguindo, muitas vezes, interferir diretamente nas reitorias. Tá? E isso atrapalha bastante os processos democráticos nas universidades públicas. E isso é uma coisa que nós temos que defender. Né? O processo democrático, o direito das próprias universidades, dos seus alunos, dos seus funcionários, professores, escolherem, né, as suas reitorias. Né? Esse é um ponto que eu acho que nós vamos ter alguma trégua. Outro ponto que eu acho que nós vamos ter alguma trégua é no sentido do ataque mais voraz ao orçamento das unis públicas, o que também é positivo. Eu imagino que não vai haver uma grande reversão de agora nós temos rios de dinheiro, porque eu não acredito que o Lula vai se comprometer com mudanças drásticas na política econômica, tá? Mas eu acho que os ataques mais vorazes devem cessar, tá? Então isso também é algo que a gente também pode ver como positivo. Por outro lado, o que o Lula tem de melhor para oferecer neste momento são justamente essas políticas liberais, que é o que nós temos que nos organizar para oferecer alternativas a isso. Eu acho que a universidade pública, os estudantes, principalmente, professores também, têm que se organizar para mostrar que, na verdade, essas são políticas liberais. Que o Estado também pode fazer pela educação sem ser nesse formato que acaba pavimentando, alimentando instituições que depois vão ser as primeiras a nos golpear. Porque elas se fortalecem, enriquecem, começam a comprar políticos, né, compram apoio, e aí começam a aprovar legislações em benefício próprio. Então, vejam, cai na mesma situação. Eu costumo dizer lá no canal, quando a galera começa a me questionar a respeito do Lula, é o seguinte, eu digo o seguinte, olha, eu não me decepciono com o Lula, por um motivo muito simples, eu não espero quase nada dele. E aí, se eu não espero quase nada dele, eu não me decepciono. Veja, porque o que nós vamos conseguir de avanço no eventual governo Lula vai depender do nosso nível de organização e capacidade de exercer pressão política. Se nós simplesmente votarmos, elegemos o Lula, e vejam bem, eu vou pedir voto para o Lula, eu sou candidato pelo PSOL, né? E eu, enquanto um partidário disciplinado, vou seguir a orientação do partido e vou fazer isso. Né? Discuti isso antes, queria a candidatura do Glauber, enfim, fui derrotado nesse debate aí. Sou um cara partidário, vou pedir voto para o Lula. Bacana, mas vejam, não posso me iludir. Eu tenho defendido o seguinte: se nós votarmos e formos para casa acreditando que aí os problemas estarão resolvidos, nós vamos nos decepcionar bastante. O que nós temos que fazer é votar, tirar o Bolsonaro, e aí eu assino embaixo, temos que ganhar desse cara. Né? Isso não vai derrotar o bolsonarismo, mas é importante derrotar o Bolsonaro, até para a gente ter mais força para derrotar o bolsonarismo. Ok, vamos tirar esse cara. Agora, nós temos que tirar esse cara e continuar mobilizado para ser um ator político relevante no jogo que vai vir depois. Porque senão o que que Lulinha vai fazer? O que ele sempre fez. Ele vai se eleger, vai olhar para o Congresso, para o Senado, vai ver quem é que se elegeu, vai dizer, esse aí que tem que governar, bacana, vamos lá dar para eles o que eles querem, para eu poder também alguma coisa do que eu quero. E aí nós não vamos ter voz nem vez. E aí o máximo que vai se ter na educação brasileira vai ser essa, vai ser mais daquelas políticas liberais, com talvez uma redução dos ataques mais vorazes e um pouco mais de liberdade nas instituições de ensino. É um avanço? É, mas muito longe do que a gente precisa. Então, o que eu estou querendo dizer? Se a gente quer avançar para o que a gente precisa, vai depender, de novo, da nossa organização. Né? Não adianta só votar no Lula. Não adianta, galera. Nós temos que nós mesmo nos organizar e ser um ator político relevante. Sem tirar nem pôr. Também não tenho nada a declarar. Acho que foi um debate maravilhoso, né? É muito do que a gente fala aqui no podcast, né, Humberto? Nós somos muito críticos a essa parte, somos muito defensores da educação pública, achamos que precisa de reformas em algumas questões, enfim, mas é muito do que o nosso público já está acostumado. Então, assim, maravilhoso. Foi um prazer te receber aqui. Antes da gente encerrar, uma pergunta. Um livro e um filme, professor Humberto? Um livro e um filme, cara. Vou começar pelo filme, já que o assunto foi educação. O filme chama O Velho Mestre. Tá? Ele conta a história
de um professor, tá? Eu não vou dar muitos spoilers, mas assim, o professor teve um problema lá e aí ele passou muitos anos em coma, né? E aí ele volta depois desse coma e não reconhece o mundo, porque o mundo está completamente diferente, porque o mundo mudou muito enquanto ele estava em coma. E a única coisa que ele reconhece é a escola, depois que ele acorda. E aí ele percebe como a escola não se adequou às transformações do mundo. O mundo inteiro mudou e a escola ficou para trás. Eu acho que é uma discussão legal, né? E já que a gente está falando de educação, e já que eu citei aqui ao longo da live, vamos citar aí Paulo Freire, vou citar o clássico aí, A Pedagogia do Oprimido, né? Que é a leitura simples, básica, porém incontornável, né? Quanto ao assunto é educação aqui no Brasil. Quero dizer o seguinte aqui, moçada, muito obrigado pelo convite. Tenho um apreço muito grande aí por Pelotas. Estive aí, coisa de 2 anos atrás, numa atividade junto com o camarada Jones. Fui muitíssimo bem recebido na cidade, né? Fizemos uma atividade na UFPEL e numa outra faculdade que, desculpa, agora não me lembro o nome, que eu também estive. Mas depois ainda a gente foi num pagode ali, tava bem legal, enfim. Maior saudade de Pelotas, nunca mais estive de volta aí, espero poder retornar. A hora que Portas estão fizer... abertas. As portas estão abertas. A hora que fizer o retorno, a gente faz uma gravação presencial. Massa. Para tocar o barco. Então, para encerrar aqui, eu agradeço de novo, Humberto, por ter aceito o convite para participar. Foi um papo maravilhoso. Muito obrigado pelas indicações de livro e filme. E, pessoal, esse foi o Falando Educação. Nós agradecemos a todas por ouvirem e por nos acompanharem. Pedimos que favoritem o podcast para continuarem nos acompanhando. A gente se escuta no próximo episódio. E, para finalizar, agradecemos a Renata Lopes, Catherine Aires e Juliana Bonório pelo apoio no financiamento coletivo.